Boa noite a todos, é uma alegria estar recebendo vocês aqui no canal da comunidade no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, estamos dando início ao nosso culto de jovens, mais uma vez em um formato diferente, né galera? Com certeza o desejo do meu e do seu coração é que hoje a gente estivesse ali na comunidade, todo mundo reunido, casa cheia, adorando o Senhor. Mas isso não é possível nesses dias, estamos atravessando essa pandemia terrível. E com certeza, de primeira mão, queremos pedir ao Senhor que Ele possa estar cuidando, protegendo todos os profissionais da área de saúde que hoje estão na linha de frente, combatendo contra esse vírus. Também pedindo pela cura por aqueles que estão acometidos dessa enfermidade. Quero dizer para vocês, queridos, também que a igreja está clamando e que muito em breve nós vamos ter uma intervenção do Senhor. Muito em breve veremos o agir de Deus nessa situação. Queridos, quero te convidar então, galera, a estar conectando com a gente, está agora abrindo a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo. Quero te convidar a abrir em 1 Timóteo 4:12. O texto diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O texto que lemos é parte de conselhos preciosos que Paulo agora está dando a Timóteo, um jovem que tinha sido chamado, tinha sido despertado por Deus agora para estar pastoreando a sua igreja. E dentro de tantos conselhos, Paulo dá esse conselho a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo, olha só, torna-te padrão dos fiéis. Sabe o que Paulo estava dizendo? Timóteo, como cristão, como pastor, como alguém hoje que é parte do corpo de Cristo, não dá para viver de qualquer jeito. E vamos falar a verdade, galera, a gente está vivendo no tempo que a ideia que se passa é que o jovem precisa curtir a vida, que o jovem precisa mergulhar em todos os prazeres que a vida oferece. Estamos vivendo dias de um mundo hedônico que associa felicidade e prazer. Não importa, se me dá prazer eu faço. Mas quando a gente olha aqui a luz da palavra de Deus, essa ideia que o jovem tem que curtir a vida, que ele tem que mergulhar em todos os prazeres, sem levar em consideração, sem priorizar a comunhão com Deus, não tem amparo nenhum na palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus nos diz: os jovens podem e devem ser um padrão dos fiéis. E nessa noite, irmãos, nós vamos estar trazendo uma mensagem que já foi ministrada sobre os jovens do 4º Congresso de Jovens que tivemos aqui na comunidade, onde o pastor Israel Abreu foi o nosso preleitor, e o tema desse congresso é: torna-te padrão dos fiéis. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai falar muito com a minha vida, Ele vai falar muito com a sua vida, vamos relembrar muito dessa palavra, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai se renovar nessa noite e nós vamos receber muita coisa nova de Deus. Quero te convidar agora a fechar os teus olhos e estarmos orando ao Senhor. Deus, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez reunidos como Tua igreja, Senhor, como Teu povo, e desejamos estar contigo, queremos glorificar, queremos bendizer o Teu santo nome. Senhor, habita entre nós, fica à vontade aqui, recebe a nossa adoração nessa noite. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te engrandecer, nós declaramos que não há Deus como o nosso Deus, que Tu és o Paizinho, o nosso Abba Pai, e que nós desejamos estar na comunhão e na intimidade contigo. Queremos Te glorificar, queremos Te bendizer nessa noite. Seja bem-vindo, Senhor, recebe desde já a nossa adoração. Paramos tudo nessa noite para estar contigo, porque ansiamos, queremos celebrar, queremos estar contigo, Senhor. Esteja conduzindo todas as coisas, que sejam tudo agradável a Ti, em nome de Jesus, amém. Galera, vamos adorar o Senhor. Oh
paixão não morrerá, a paixão não morrerá. Nada nos para, correremos a levar. A paixão não morrerá, a paixão não morrerá. Libertos somos, a geração livre que canta a tua graça. Em ti encontramos direção pra vida. Tu é a glória, há um fogo em nós a queimar por ti, que nunca se apagará. Fomos libertos, tu é a glória. Oh, 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 oh. Jesus, a morte já venceu. Jesus venceu e nele temos vida, vida. E para o mundo proclamar, e para todos levaremos vida, vida, a tua vida. Vamos lá! Libertos somos, a geração livre que canta a tua graça. Em ti encontramos direção pra vida. Tu é a glória, há um fogo em nós a queimar por ti, que nunca se apagará. Somos libertos, tu é a glória. Libertos somos, a geração livre canta a tua graça. Em ti encontramos direção pra vida. Tu é a glória, há um fogo a queimar por ti, que nunca se apagará. Somos libertos, tu é a glória. Oh, 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 oh. Tu é a glória. Pode se assentar. E aí, gente, boa tarde. Que Jesus nos abençoe. Muito prazer. Eu tive aqui na comunidade em agosto, né? E conheci alguns dos irmãos. Eu sou Israel, sou pastor auxiliar lá na 8ª Igreja Presbiteriana de BH. Estou aqui hoje com a Thay, minha esposa. E é um prazer enorme poder trazer a palavra para vocês nesse congresso. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para falar ao meu e ao seu coração. E eu queria começar dizendo que eu não creio que o que você vai ouvir aqui pode transformar a sua vida. Porque não é aquilo que a gente ouve que transforma a nossa vida. O que transforma a nossa vida são as decisões que a gente toma diante daquilo que a gente ouve. Eu estou falando isso porque eu cresci na igreja e eu creio que muitos aqui também estejam crescendo na igreja, estejam aqui talvez desde a infância. E eu ouvi muitas coisas maravilhosas a respeito de Jesus Cristo e a respeito do Evangelho, mas por muito tempo eu relutei contra essas coisas. E fazem exatamente 10 anos, nós estamos em 2019, eu fui para um acampamento da minha igreja, pastor Roberto, que hoje é até engraçado isso, meu colega de ministério, né? Eu chamo de pastor até hoje, foi meu pastor a vida inteira. Pastor Beto pregando, falando sobre Jesus Cristo, falando sobre a vida com Deus. 2009, julho, e eu lembro que eu entrei naquele acampamento convencido ou decidido a partir daquele fim de semana, chutar o balde, sair da igreja. E já estava numa idade assim que meus pais já não estavam me obrigando tanto a fazer as coisas. Eu ia para a igreja, fazia tudo isso até então porque eles me obrigavam, gostava também, mas enfim, estava decidido a viver sem Deus. Estava decidido a viver uma outra vida que até então eu não tinha experimentado, talvez porque eu achasse que a vida dos meus amigos, de quem não estava na igreja, valesse mais a pena do que a minha. Você já pensou isso? Você já de tarde assim, tendo que estudar para a prova,
abriu o Instagram, aí você começou a ver um monte de gente que tem a vida mais legal que a sua? Fala sério. Quem já fez isso aí, levanta a mão para eu saber. Eu não sei o que você gosta de fazer. Aí, normalmente, a gente segue as pessoas que fazem as coisas que a gente gosta de fazer. Eu gosto de treinar jiu-jitsu. Aí eu vou lá e entro no Instagram e você vê os caras nas melhores academias, eu lá, metade do dia. Aí eu gosto de jogar futebol e você vê os caras, né, jogando lá freestyle e nos melhores estádios, as melhores jogadas. Você fala assim, cara, por que a vida desses caras é muito melhor do que a minha? E talvez por essa razão eu tinha entrado ali decidido a tomar algumas atitudes a partir daquele tempo. Mas naquela semana, e não no acampamento, eu saí do acampamento na terça, acampamento Geração Radical 2009, mas na sexta-feira, sozinho, Deus apareceu para mim, não materialmente assim, materializadamente, mas Deus falou comigo. E ali eu tive uma experiência de conversão. E a partir daquilo, então, eu decidi que eu tinha que viver de maneira diferente. Eu tinha que viver uma vida coerente com a fé que eu tinha. Se eu creio nisso, e a gente cantou aqui, sim, é real, e nisso eu creio, eu acredito. Se eu creio nisso, eu preciso viver uma vida coerente com aquilo que eu creio. Aliás, Jesus, quando escreveu a carta para a igreja de Laodiceia, disse para ela assim, melhor que você fosse fria, porque morno não dá para a gente aguentar. Quem está lá e não está, quem está na igreja e não está na igreja, é um desperdício isso aqui. Porque Deus quer que você esteja aqui, mas que você esteja aqui por completo. A Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo e Ele se manifestou nesse mundo que está em trevas para iluminar o mundo. Deus não quer que você fique aqui dentro da igreja, recebendo a luz de Cristo, com guarda-chuva em cima da sua cabeça. Não foi para isso que Deus te chamou aqui. Passaram-se 10 anos, hoje eu sou pastor dos adolescentes lá da igreja. Hoje eu coordeno o acampamento Geração Radical. Se eu olhasse para a minha vida lá atrás, eu jamais diria isso. Eu acho que os que cuidavam de mim também jamais diriam isso. Aliás, uma das lutas que eu tive foi, depois de ir para o seminário, fazer as pessoas acreditarem que de fato eu tinha chamado pastoral. Porque a gente normalmente fica mais famoso pelas bagunças que a gente faz do que pelas coisas que de bem que a gente faz, enfim. Mas eu queria então que você, nesse tempo, entendesse que o objetivo aqui é que você tenha um encontro com Deus. Então, se você veio para cá, e se você não aproveitar esse tempo para ter um encontro com Deus e para ouvir o que Deus tem para te dizer e para, de fato, tomar algumas decisões na sua vida que poderão mudar o rumo da sua história, se você veio para cá e simplesmente ficar esse tempo aqui sem ouvir o que Deus está te dizendo, isso aqui vai ser desperdício. Mas eu creio que Deus tem chamado jovens, eu creio que Deus tem jovens para chamar aqui nesse fim de semana, talvez para um ministério pastoral, talvez para um ministério de missões transculturais. Eu não sei, talvez Deus vai te chamar para um ministério como médico, como engenheiro, como jogador de futebol. Eu não sei o que Deus tem para você, mas eu sei que Deus está aqui e eu creio que Deus vai falar com você. Então eu queria que você estivesse assim atento para o que Deus vai falar contigo. Então vira para o cara que está do seu lado e fala assim, cara, por favor, não me interrompa. Por favor, não converse comigo durante a palavra. Deus quer falar comigo. E eu quero ouvir a voz de Deus. Amém? Agora junta com alguém que está perto de você aí. Vamos ficar de pé para a gente orar? E você podia juntar com mais uma pessoa e orar com essa pessoa. E pedir ao Senhor Jesus para visitar a vida dessa pessoa, desse menino, dessa menina. E para que vocês tenham aqui de fato uma experiência com Deus. Porque se vocês têm uma experiência aqui com o pregador, vocês vão esquecer disso. Uma experiência com a banda que tocou não faz diferença para a nossa vida. Agora, uma experiência com Deus transforma a vida de qualquer pessoa. E é isso que eu quero, e é isso que eu quero que você tenha também, amém? Junta com mais alguém, fale com o Senhor e peça a Deus, visita a nossa vida, fala com meu irmão, fala com a minha irmã, em nome de Jesus, nos dê uma porção nova do Espírito Santo do Senhor, levante sua voz, clame ao Senhor, e depois eu quero orar para nós começarmos a meditar nesse texto.
Senhor Jesus, nós clamamos, Pai, pela Tua presença aqui. Deus, eu sei que tem pessoas aqui que ainda não conhecem o Senhor. E Deus, eu sei que eu conheci o Senhor porque o Senhor se revelou para mim. Faz isso mais uma vez, Pai, nessa tarde. Fala ao nosso coração, Deus. Talvez pessoas que chegaram aqui, Deus, com perguntas. Deus, o Senhor é quem tem as respostas para o nosso coração. Deus, o Senhor é quem sabe dar direção. O Senhor é quem tem poder para curar, para transformar, para reavivar, para restaurar. Deus, nós clamamos ao Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Chama, Deus, o nosso coração para a Tua obra. Em nome de Jesus, como a gente acabou de cantar aqui, que nós sejamos esses que vão escrever a história do Senhor no Brasil, que nós sejamos esses, Deus, que vão escrever a história do Senhor aqui em Camaquã, aqui no Rio Grande do Sul, lá em Belo Horizonte, Pai, porque o Senhor tem uma obra e nos chama hoje para essa obra, Deus, e eu não quero ser negligente com o chamado que o Senhor deu a mim, Deus. Eu não quero, Deus, fingir que eu não estou escutando, eu não quero mais relutar contra o Senhor, Deus. Eu não quero mais entrar na igreja, ouvir a pregação da palavra e durante a semana viver uma vida totalmente diferente daquilo que eu mostrei ou daquilo que eu aparentei durante o culto. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero, Deus, poder rolar no tapete com o Senhor quando ninguém está me vendo e poder desfrutar da intimidade contigo. Assim, Deus, fala aos nossos corações. Repreende, Deus, toda surdez espiritual. Tua palavra diz, Deus, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Cristo, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Faz assim, Deus, e toma o nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler o texto que deu tema a essa conferência, Torna-te Padrão. E eu quero refletir com vocês a respeito do que Deus tem falado ao meu coração. 1 Timóteo, capítulo número 4, verso de número 11. A palavra de Deus, verso de número 12, a palavra de Deus diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Pode se assentar. Esse é um texto muito oportuno. A palavra aqui é de encorajamento. Torna-te padrão. Se Paulo está dizendo isso é porque, primeiro, precisamos de um padrão na igreja. Não dá para a gente viver com Deus e viver de qualquer jeito. Timóteo foi chamado para uma obra muito específica e não dá para ele viver de qualquer jeito. Quem quer assumir um chamado, quem quer assumir uma carreira, precisa se preparar para isso. Quem quer passar no vestibular precisa se preparar para isso. Quem quer... eu estou lá recebendo um jovem de 14 anos que foi para Belo Horizonte, ele é de Curitiba, porque teve uma vaga para jogar no Atlético. Aí ele está morando no centro de treinamento do Atlético e está em período de preparação, porque ele deseja ser jogador de futebol. Quem almeja uma carreira, seja ela qual for, precisa se preparar para isso. Ou seja, se nem o mundo aceita as coisas de qualquer jeito, quanto mais Deus vai aceitar as coisas nossas de qualquer jeito. A palavra para Timóteo é: torna-te padrão, porque Timóteo foi chamado para ser pastor daquela igreja. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa igreja. Mas é interessante porque quem precisa de encorajamento, senão uma pessoa que está desanimada? Quem precisa de uma palavra de ânimo, senão o cara que está mais para baixo? Eu não sei se você às vezes olha para a sua vida e acha assim: eu acho que eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente. Pensa bem, Paulo foi o cara que chegou em Éfeso, ele encontrou ali alguns cristãos, perguntou para eles se eles tinham recebido o Espírito Santo, eles disseram que nem sabiam o que era isso. Atos capítulo 16 a Atos capítulo 19, e aí Paulo então fala com eles, ora com eles, eles recebem o Espírito, nasce uma igreja em Éfeso, e a igreja começa a crescer. A cidade de Éfeso era fantástica, porque era uma cidade que funcionava assim como uma capital na Ásia Menor, tudo que você queria tinha em Éfeso. Eu não sei se aqui, talvez por ser próximo a Porto Alegre, algumas coisas que vocês querem fazer para fazer precisa ir a Porto Alegre. Tem disso? Um show que vai ter, um jogo de futebol. Tudo é Porto Alegre. Talvez para as cidades menores que estão aqui na região, Camaquã seja um grande centro
de comércio, de abastecimento. Éfeso era uma cidade fantástica, era uma cidade que recebia gente que cruzava de um continente para o outro, era a capital da Ásia Menor, era uma cidade rica, era uma cidade também com muita idolatria. Aliás, tinha um templo grandão lá chamado Templo de Diana, era uma deusa daquela cidade, uma deusa daquele povo. Enfim, Éfeso era uma cidade assim. Se você for pensar numa cidade complicada para um cara pregar o evangelho, era Éfeso. Porque pregar o evangelho naquela cidade consistiria em confrontar tudo que aquela cidade defendia. Aí você vai ler o livro de Atos e começa a acontecer o seguinte: o povo adora Diana, o povo compra as estatuazinhas de Diana, o comércio da cidade é alimentado também por causa da idolatria. Só que aí as pessoas começam a converter. Aí o povo para de comprar as imagens de Diana, o povo para de gastar dinheiro para ir no templo de Diana e começa a haver um rebuliço naquela cidade, porque que história é essa de Jesus Cristo que ressuscitou e agora ninguém mais quer saber de Diana? Tanto que na Revolução lá tem uma hora que eles gritam que grande é Diana dos Efésios. Pregar o evangelho naquela cidade não é fácil, porque é uma cidade também muito promíscua. Para adorar Diana, as pessoas tinham que se envolver em atos sexuais de prostituição. Era uma coisa bagunçada, suja. Era uma cidade que tinha muito prazer, muito lazer. Então pensa bem, é difícil ficar em Éfeso. Só que aí, uma das coisas que Deus mostra para nós é que às vezes o cara é muito difícil, muito revoltado, muito bagunceiro, e Deus vai lá e faz uma obra maravilhosa na vida dele, e aí o cara se torna um grande servo de Deus. Aconteceu isso com a igreja de Éfeso. Num contexto muito complicado, Deus faz nascer uma igreja muito forte. A igreja tinha dinheiro porque o povo na cidade tinha dinheiro. A igreja tinha conhecimento porque era um povo estudado, era um povo inteligente. A igreja era ativa, a igreja trabalhava muito. Pensa aí. Éfeso parecia com a comunidade cristã de Camaquã. Qual que é o pastor? Quando você pensa assim, os pastores da comunidade cristã de Camaquã, em quem que vocês pensam? Fala, gente. Pastor Luiz, quem mais? Essi. Pastor Luiz eu tinha conhecido da primeira vez. Essa vez o pastor Essi buscou a gente em Porto Alegre, nós passamos um dia com ele. Foi muito bom o tempo que eu tive com os senhores experientes, de cabeça branca, homens de Deus, homens fortes, valentes, que não depilam as pernas, só o peito, não usam camisa rosa. Estou brincando porque a gente estava conversando sobre isso aqui mais cedo. Irmãos, vocês já viram um homem que infartou e dirige na estrada? Pastor, esse nem o infarto não segurou o homem. Pensa um cara para pastorear a igreja de Éfeso. Se eu pudesse escolher, eu escolheria meu pastor lá em BH, pastor Jeremias. Parece um trator. A gente brinca, o pastor Jeremias esteve afastado no último mês, porque ele foi diagnosticado com câncer de próstata. E aí ele teve que fazer cirurgia, foi curado, graças a Deus está tudo bem, não precisa nem de quimioterapia, radioterapia, essas terapias aí, está curado. Só que, sinceramente, nós ficamos com medo quando o pastor Jeremias fica de férias, ou afastado por algum motivo. Porque ano passado ele teve que fazer uma cirurgia, e aí ele vai para casa e começa a pensar na igreja, pensar. Aí ele chega, é uma loucura quando ele volta, porque ele começa a fazer umas perguntas que eu não sei responder. Um exemplo, agora eu sou pastor lá de adolescentes e também de casais jovens. Aí nós organizamos o primeiro congresso de casais jovens da 8ª igreja. Aí semana antes, o pastor Jeremias pregaria no congresso. Aí ele falou assim: e aí meu filho, como é que está o congresso? Falei: tá bênção, pastor. E as vagas? Falei: pastor, nós abrimos 56. Quantas inscrições? Falei: 70. Que é isso, meu filho? Falei: não, nós abrimos uma outra oportunidade lá, porque já tínhamos 56 casais, eu consegui mais um espaço para os outros casais passarem os dias, então a gente abriu para 70 casais. Pensei, né? Mandei bem, né? Comecei, organizando um evento e deu certo. Aí ele perguntou assim: e tá pago? Porque um critério lá é o seguinte: a gente faz o evento tem que se cobrir. E aí foi quase 30 mil reais o evento. Falei: pastor, tá pago. Pensei, né? Ponto positivo para mim de novo. Aí ele falou: agora, Israel, deixa eu te perguntar uma coisa. Desses 70 casais, quantos estão envolvidos na nossa escola bíblica, nas nossas células e no nosso culto? Eu falei: pastor, 40. Fiz umas contas assim, uns 40 estão envolvidos com a gente toda semana. Aí ele falou assim: amém.
Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente sair desse congresso, eu preciso que você pense o seguinte. Nós temos, nas minhas contas, nós temos 120 casais jovens na 8ª. Então, a gente precisa perguntar para Deus, onde é que estão esses outros 80 casais que ainda não envolveram com a gente? Porque só tem 40. E outra coisa, meu filho, eu fiz as contas, eu creio que nós temos por cerca de 32 mil casais jovens em Belo Horizonte. Como é que nós vamos alcançar esse povo? Aí eu falei, pastor, depois do congresso eu respondo o senhor, né? Fala sério, um cara para pastorear a igreja de Éfeso tem que ser igual esses homens aqui, um homem igual um trator. Pensa na igreja, planta a igreja, vai para lá, aconselha aqui. Forte, saúde, um homem animado, concorda? Sabe quem que Deus chamou para pastorear a igreja de Éfeso? Timóteo. Timóteo era o oposto desse cara. Esse cara talvez fosse Paulo, experiente, forte, com muito conhecimento, com muita ousadia, com muita coragem. Paulo chega diante da incredulidade no Areópago, ele prega o evangelho do Senhor com ânimo, ele discute com os epicureus, com os estoicos, tem muito conhecimento. Agora, cara, Timóteo é totalmente diferente. Primeiro porque Timóteo é novo. Timóteo não tem experiência. Segundo, porque Timóteo não tem o conhecimento que Paulo tem. Paulo era fariseu, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, Paulo conhecia o Antigo Testamento de cor. E lembrando que naquela época não tinha o Novo Testamento ainda. Paulo mesmo foi um dos que escreveu boa parte do Novo Testamento. O cara sabia tudo de cor. Aliás, Paulo foi um homem que nós não encontramos igual na história, porque ele era grego, ele era cidadão romano, perdão, então ele obtinha todo o conhecimento da filosofia grega e ao mesmo tempo era fariseu da tribo de Benjamim, ele era judeu de judeus, ele tinha o conhecimento do mundo romano e do mundo judeu, tudo dentro da cabeça dele. Ele era tão inteligente que Pedro mesmo fala lá no final da carta dele para os irmãos assim, ó irmãos, Paulo fala uns negócios complicados demais e não dá para entender. Mas é tudo de Deus. Timóteo era novo, Timóteo não tinha o conhecimento de Paulo. Aí você pensa assim, mas Timóteo era um cara forte. Timóteo era um cara doente. Paulo mesmo manda ele tomar uns negócios para melhorar a barriga dele. Doente, fraco. E pior ainda, você pensa, não, no mínimo esse cara é daqueles pequenininhos, magrinho, fraquinho, mas o cara é animado, é corajoso. Timóteo era um cara medroso, acanhado, tímido. Aí você imagina, irmãos, que Deus pega Timóteo e coloca aqui na frente da comunidade e fala assim, ó irmãos, aí chega os pastores da comunidade, chega o pastor Luiz e fala assim, meus irmãos, Deus falou para nós que a partir de agora, Timóteo é o pastor dessa igreja e nós estamos indo plantar a igreja lá no outro canto do Rio Grande do Sul. Não ia ser fácil. Porque a gente costuma achar que para Deus fazer a obra dele, ele depende da gente. A gente costuma achar que para Deus fazer uma obra na nossa vida, às vezes, Deus precisava pegar os dons de outras pessoas e colocar em nós. Às vezes a gente olha para o cara e fala assim, pô, como é que é o nome do cara da guitarra aqui? Jamerson, cadê o Jamerson? Cara, que voz maravilhosa, velho. Você podia ir para Belo Horizonte. Nós temos um lugar lá na 8ª para você. Não, de jeito nenhum. Que voz bacana. A moça estava cantando aqui também. Thaís. O cara do teclado. Irmãos, a igreja que tem um cara que toca teclado assim, ó, ela já tem meio caminho andado. Entendeu? Então, se você vai tocar teclado, irmão, toca direito. Toca igual esse cara aqui, ó. Não fica tocando teclado igual tá marretando as coisas, não. Aí você olha e fala assim, cara, eu queria tocar teclado desse jeito. Se eu tocasse teclado desse jeito, aí sim Deus poderia me usar. Se eu tivesse essa voz, aí sim Deus poderia me usar. Olha, se eu falasse tão bem quanto o pastor Luiz, quanto o pastor Essi, aí Deus poderia me usar. E a gente começa a viver num mundo de comparação, que parece que todo mundo é melhor do que a gente, que parece que a gente não se encaixa em lugar nenhum, e a gente começa só a se esconder de Deus. E vem a palavra. A palavra diz para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo, você é novo, mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não te faz pior do que ninguém. Apesar de ser novo, você pode se tornar padrão. Em quê? Você pode tornar padrão no conhecimento, você pode se tornar padrão no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Fala mais ainda, ele fala no verso de número 7, exercita-te pessoalmente na piedade.
Existem coisas no mundo espiritual que Deus dá, e Ele dá assim, de maneira que a gente não tem como buscar. Exemplo, o chamado. Ninguém escolhe o chamado que tem. Aliás, a gente costuma muito relutar contra o chamado que Deus tem para nós. Aí Deus chamou Moisés: Moisés, eu estou te levantando agora para você libertar o povo. Deus, chama outro. Não é comigo não, Senhor. O chamado a gente não escolhe. Deus olhou lá no meio de um campo, num período que o povo de Israel estava sendo dominado não eram os filisteus, se não me engano, nos dias de Gideão, midianitas. E aí Deus falou assim: cara, eu vou levantar Gideão. É Deus que escolhe. Agora, existem coisas no mundo espiritual que Deus coloca diante de nós. E Ele fala assim: isso aqui, é para quem buscar. Deus não leva em conta o seu histórico. E essas coisas são interessantes porque, assim, intimidade. Deus não quer saber se você é pastor ou se você converteu semana passada, ou se você converteu agora. Deus diz assim: quem me buscar, vai me achar. O cara era um cara promíscuo, era bandido, era todo errado, mas ele encontrou a Jesus Cristo. No último segundo de vida, pregado numa cruz, ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entendeu que Jesus é Deus. Ele se submete ao governo de Jesus. Ele crê que Jesus pode até mesmo salvá-lo. Sabe o que Jesus fala para ele? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas você pode ser também crescido na igreja, líder de ministério, e se vê tão longe de Deus que parece que você nunca o conheceu. Porque tem coisas que a gente pode buscar hoje. Uma delas, conhecimento. A gente pode ler a Bíblia. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Quem aqui vai ler a Bíblia toda? Essa segunda é melhor, né? Não tem segredo. Como é que a gente faz para ler a Bíblia toda? É só começar do início e ir até o final. Pega uma versão mais simples. Tenta ler uma quantidade por dia que seja razoável, que não vai ser nem demais, nem pouco demais. Um adolescente falou comigo assim: pastor, eu não estou lendo a Bíblia porque eu não estou sem tempo. Falei: ah, é? É. Falei: cara, você almoçou ontem? Almocei. Você jantou? Jantei. Tomou café? Tomei. Lanchou? Lanchei. Você foi no banheiro? Fui. Ué, cara, tudo que você tem necessidade de fazer, você consegue fazer, porque a Bíblia não. Deixa eu te falar uma coisa, faz o seguinte: na hora de você almoçar, não almoça, você lê a Bíblia. É 15 minutos. Aí na hora de jantar, você não janta, você lê a Bíblia. Ah, não, pastor, mas aí eu não consigo, né? Eu vou passar mal. Ah, então o seu corpo precisa de alimento para ficar de pé, o seu espírito não precisa de alimento para ficar de pé? É lógico que não vai ficar de pé. Nós podemos buscar o conhecimento da palavra, nós podemos buscar uma vida pura, aos pés da cruz do Senhor Jesus, e abandonando os hábitos ruins que a gente tem. Ah, pastor, eu tenho muito problema, sei lá, com pornografia. Falei: cara, você certamente não assiste na frente da sua mãe. É verdade. Onde é que você assiste? Ah, no banheiro. Então por que você leva o telefone para o banheiro? Não leva. Toma banho com a porta aberta. Não fica acordado até tarde na frente da televisão, no computador. Está namorando? Então é o seguinte, já namora na frente de todo mundo aí, né? Tem que caber Jesus no meio, irmãos. No acampamento, às vezes, os adolescentes estão lá muito juntos. Eu falo assim: ó, o negócio é o seguinte: no meio de vocês tem que caber o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vocês podem dar um jeito aí que assim não dá não. O que eu estou querendo dizer? Não é que a gente é capaz de, por nós mesmos, conquistar isso aqui. É que Deus está colocando isso aqui para cada um de nós. Se você sair daqui decidido a ler sua Bíblia, a orar e a lutar contra os pecados que te acompanham e a servir na igreja, eu tenho certeza que sua vida vai ser totalmente diferente. Eu quero tirar desse texto 4 lições. E a primeira delas, uma vez que Deus tem uma obra para fazer, é que Deus faz a sua obra em nós. Eu queria ver se estava dando certo. A palavra de Deus para Timóteo, através de Paulo e para mim e para você é: torna-te padrão. Eu fiquei pensando, cara, nem todo mundo lá é pastor, nem todo mundo lá é jovem. Mas essa palavra aqui não é só para Timóteo. O que Deus está dizendo é o seguinte: primeiro, a obra começa dentro da gente.
A gente não pode ensinar, a gente não pode pregar, a gente não pode falar de algo que não começa dentro da gente. Nós precisamos crer no Evangelho para então podermos pregar o Evangelho. Nós precisamos ter um encontro com Deus para então falar para as pessoas que elas podem também se encontrar com Deus. É assim que funciona. Primeiro é dentro da gente. Deus tem que mudar o nosso coração, Deus tem que mudar as nossas intenções. Uma vez um não crente, um menino que foi lá na igreja e ele disse que é ateu e tal, ele depois não ficou lá na igreja não. Ele falou assim: pô pastor, eu acho que deve ser difícil demais dedicar a vida a tentar fazer os outros crerem. Eu falei: cara, deve ser mesmo, mas não tem nada a ver com a minha vida isso aí. Ah não? Eu falei: não, a gente que é crente não prega para os outros crerem não. A gente só prega porque a gente crê. A convicção no Evangelho não é que o outro pode crer, ou a nossa expectativa não é que o outro creia. A minha convicção é que Deus encontrou comigo. Tem coisas que eu nem sei explicar, mas Deus encontrou comigo, Deus transformou a minha vida. E porque Deus transformou a minha vida, eu sei que Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Vocês se lembram do cara que era cego de nascença? E aí Jesus foi lá e curou o cego de nascença? E aí perguntaram para ele: quem te curou? Ele falou: ó, foi Jesus de Nazaré. E o que ele fez? Ele cuspiu na terra, mexeu lá, passou no meu olho, eu estou vendo. Eles queriam pegar Jesus de algum jeito, ter do que eu acusar. E eles ficam perguntando: mas o que aconteceu? Aí ele explica de novo: quem te curou? O que aconteceu? Quem te curou? Aí o cara perde a paciência e falou assim: ó, deixa eu falar uma coisa com vocês, eu já repeti várias vezes. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu enxergo. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu não era sem Deus e agora eu tenho a Deus. Eu sei que eu era pecador e agora eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sei que eu estava perdido no mundo, eu não tinha sentido de existência, mas Deus encontrou comigo e me deu um sentido de vida. Eu não queria estar perto de Deus, eu não amava as coisas de Deus, mas Deus transformou a minha vida e agora é nisso que eu creio, é para isso que eu quero me dedicar. Convicções, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque nós vamos ficar aqui hoje, mais 2 vezes e amanhã. Então ia ser muito ruim vocês não saberem nada de mim, né? E cheguei naquele acampamento, irmãos, achando que eu era um cara bem bonito. Por que isso? Porque tem uma fase da adolescência que todo mundo ficou bonito e você está cada dia mais feio. Não é? Aí chega uma outra fase que parece que a gente dá uma melhorada assim. Não é que ficou bonito, é que não está tão ruim. E aí, as meninas começam a olhar para você com um olhar diferente. Elas já não veem em você mais uma criança, já veem uma possibilidade. E isso aconteceu comigo, porque eu estava lá na igreja, e eu vinha nos acampamentos da igreja, e aí, vocês entenderem, nessa época eu cresci em BH, eu sou mineiro, mas nessa época eu morava no Rio, porque meu pai foi transferido para lá. Aí eu ia para BH para os acampamentos, eu lá no Rio ia na igreja, tudo certo e tal, e não tinha interesse para nada. Só que aí passou um tempo, aí deu essa mudada, sabe? Me tornei um cara extremamente interessante. A gente foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu e meu irmão, e aí nós ficamos 6 meses fora. E quando nós voltamos, a carne era nova. Aí chama atenção, né? Carne nova chama atenção. Não precisa nem ser bonito não, mas chama atenção. Estava conversando aqui com o pastor. Vocês têm o privilégio de comprar picanha a R$30, cortada no dia. Tinham? Ficou caro, né, pastor? Você não foi em Belo Horizonte comprar picanha. Mas, enfim, eu até perdi o que eu estava falando aqui, fui falar da carne. Cheguei no acampamento, aí foi diferente, porque agora eu já interessava pelas meninas antes, mas agora parece que as meninas estavam interessando por mim também. E eu acho que eu achei assim, que eu era o cara mais bonito do mundo. E eu tomei a decisão, falei: cara, eu vou aproveitar essa fase. Eu vou arrumar namorado agora. E vou aproveitar, e as que quiserem ter alguma coisa comigo, e vai ser agora que vão ter. Né? E eu saí do acampamento marcando já de encontrar com as meninas. Estava achando que eu era o cara. Né? Não encontrei. Não tinha encontrado ainda. Tinha marcado com 2 meninas, cara. E aí, numa sexta-feira à noite, aconteceu um evento na minha vida. Eu não vou explicar tudo o que aconteceu, mas foi o seguinte: um amigo meu, muito amigo, fez uma coisa comigo assim que foi meio traição, sabe? Me apunhalou pelas costas. E eu fiquei arrasado com aquilo.
E eu era aquele cara assim, que pelos meus amigos eu entro na briga, eu vou defender meus amigos, eu sou um amigo leal. Tinha uma comunidade no Orkut que chamava assim, amigo sincero chega na voadora. Eu era esse cara, eu vou defender os meus amigos. E aí, pô, meu amigo faz isso comigo? Eu nunca faria aquilo com ele. E ele fez uma coisa comigo assim que me feriu muito, me chateou muito o fato dele ter feito aquilo comigo. E eu lembro que eu estava na casa da minha avó, em Belo Horizonte, tinha saído do acampamento na terça-feira, era sexta-feira, aí eu subi no telhado e fui falar com Deus. Naquele estado, daquele jeito, Deus aceitou conversar comigo. Deus me ouviu. E eu comecei a falar com Deus, Deus, ó, eu sei que eu sou pecador, eu sei que faço um monte de coisa errada, mas, ó Deus, deixa eu te falar uma coisa. Olha o que esse cara fez comigo. Meu amigo, Senhor. Se fosse o inimigo, eu estava nem preocupado não, porque o inimigo quer acabar com a gente mesmo. Agora, meu amigo fazer isso comigo, me apunhalar pelas costas desse jeito, me trair, eu arrasado. E o cara era muito amigo, então eu fiquei muito chateado. Hoje eu entendo que eu fiquei tão chateado com aquela história porque Deus estava quebrantando meu coração. Olhando de trás para frente, eu falo assim, de frente para trás, né? Eu falo assim, nem era uma coisa tão grande. Mas Deus usou aquilo para quebrantar meu coração. E eu comecei até a chorar, eu falei, Deus, isso é inaceitável, Senhor. Eu ser fiel ao cara e o cara ser infiel a mim. Eu ser bacana com o cara me apunhalar pelas costas. E aí eu fui chorando diante de Deus e Deus falou comigo assim, ô Israel, você não gostou do seu amigo que fez com você, não? Aí eu falei, Deus, não gostei não. E aí eu entendi como se Deus estivesse falando comigo assim, pois é, meu filho, é assim que acontece todas as vezes que você peca. É isso que você faz comigo todas as vezes que você erra. Todas as vezes que você escolhe viver no pecado. Porque eu também tenho sido fiel a você, eu tenho sido bondoso com você, e você decidiu virar as costas para mim. E aí Deus quebrantou meu coração. E aí eu entendi que se eu creio que Deus, o Deus eterno que criou todas as coisas, se tornou tão pequeno para poder me salvar naquela cruz e morrer pelos meus pecados, se eu creio nisso, eu não posso mais viver do mesmo jeito. E aí Deus quebrantou meu coração e ali foi minha conversão. E eu tomei 3 decisões diante de Deus. A primeira delas foi, Senhor, eu nunca mais vou ficar. Os 2 encontros cancelados na hora. Sabe que um tempo depois, já depois de casado, já pastor, eu estava lá na igreja, a gente na época tinha umas cadeiras como se fosse aqui assim, ó. E eu estava aqui, a gente louvando, eu olhei para o lado. E eu vi uma dessas meninas, eu nem lembro o nome dela. E me deu uma vergonha diante de Deus, de falar assim, quem me viu naquela semana? E se alguém me visse naquela semana e soubesse o que estava dentro do meu coração, e olhasse para mim agora, ia me tirar daqui em cima na unha. E Deus quebrantou o meu coração, porque a gente não faz a obra dele por mérito, a gente faz por graça. Segunda decisão, falei, Deus, eu nunca mais vou colar. Em primeiro ano de ensino médio, eu era mau aluno. E eu falei, Deus, eu nunca mais colo. Irmãos, essa decisão, para manter firme nela, foi difícil. Porque os caras passavam a cola assim do lado, eu não sei nada dessa prova. Não vou colar. Entreguei prova em branco. Aí, em consequência, eu aprendi a estudar. Depois eu me tornei um cara que consegue ler um negócio e entender o que está falando, que até então eu não tinha aprendido a estudar. E a terceira decisão que eu tomei, Deus, eu vou casar virgem. Porque se tinha uma coisa que me fazia ficar envergonhado diante dos meus amigos naqueles dias, é que eu era virgem, e eles não. E eu cheguei até a mentir para alguns deles, falando que eu não era também, só para não ficar por baixo, sabe? A transformação tem que começar dentro de nós. Deus faz uma obra em nós. Ou seja, tem perguntas aí dentro que Deus tem que responder aí para você, e você tem que entender o que Deus está falando. Tem decisões aí dentro que é você que tem que tomar. Não adianta você ter o líder de pastor que seja o mais bacana de todos. Não adianta você ter o líder, o pastor de jovens que seja o mais fantástico. Não adianta você ter pais maravilhosos. Porque não é isso que transforma a sua vida. É o evangelho do Senhor Jesus que provoca a transformação dentro de você. A obra de Deus começa dentro de você. De maneira que se você está sendo movido a um coração quebrantado e a arrepender-se dos seus pecados e a tomar decisões que glorificam a Deus, é porque a obra de Deus já começou na sua vida. Você pode lutar, mas já começou. E é assim que acontece. Depois, a gente olha para esse texto e percebe que Deus que faz sua obra em nós,
Ele faz sua obra, apesar de nós. É muita dificuldade que tem em Éfeso, é muito desafio. Timóteo é muito incompetente, Timóteo é muito incapaz de fazer tudo isso. Mas apesar de Timóteo, Deus tem uma obra naquela cidade. Apesar de Timóteo, Deus quer falar para aquela cidade a respeito da armadura do Espírito Santo. Deus quer falar para aquela cidade que o evangelho não é só para os judeus, é para todos os homens. Deus quer falar para aquela cidade que agora existe salvação para o mundo. Deus quer transformar a Ásia inteira. Apesar de Timóteo, apesar da incapacidade dele. Eu tinha citado Moisés, tirar o povo do Egito. Oh, Deus, eu não sei falar. Tudo bem, Moisés, eu arrumo alguém para te ajudar. Arrumarão. Ah, Deus, mas eles não vão crer. Tudo bem, Moisés, eu faço sinais. Ah, Deus, Moisés, deixa eu te falar uma coisa, é você que vai e acabou. Apesar de você, apesar da sua incapacidade, apesar dos seus pecados, apesar de muitas vezes seu coração estar longe de Deus, Deus tem uma obra, Ele vai fazer. Começa em nós e é apesar de nós. Terceira lição, Deus faz sua obra através de nós. Como é que um cara como Timóteo pode ser usado? Como é que um adolescente tão confuso pode ser usado? Como é que um cara que na terça-feira está decidido a fugir de Deus, na sexta-feira volta para Deus? E como é que esse cara depois se torna um instrumento de Deus para que outros adolescentes conheçam o Senhor? É por isso que na vida com Deus e no Evangelho, a gente tem que dar mais ênfase para aquilo que Jesus fez na nossa vida depois da nossa conversão, do que para as coisas erradas que a gente fazia antes da conversão. Eu conheço um cara que é pastor Rafael, amigaço meu, lá do Rio de Janeiro. E o Rafa, quando ele era do mundo, quando ele não conhecia a Deus, ele tinha uma vida toda errada. O Rafa era um cara brigador, que o povo tinha medo dele, porque quando esquentava ele não tinha medo de ninguém. E o Rafa tinha várias histórias que o Rafa fez isso, e que ele bateu em mais de um cara num dia, e que naquela festa ele fez aquilo, e o Rafa converteu. E aí uma vez chamaram o Rafa para dar o testemunho dele. Aí todo mundo foi, né? Pô, o Rafa, a vida dele era mó doida. Vamos ouvir o que ele tem para dizer, né? Aí o Rafa começou a falar, ó, gente, é o seguinte, meu testemunho é que eu estava perdido. Eu estava morto espiritualmente. Aí Jesus apareceu para mim e eu fui transformado. Aí a partir disso, eu comecei a vir na igreja, eu comecei a gostar de cantar, eu comecei a gostar de falar para as pessoas do Evangelho, eu comecei a gostar de servir aqui na obra de Deus. Agora eu sou mais amoroso, agora eu não sou tão violento, eu não gosto de reagir com violência, eu tenho paciência com as pessoas. Agora eu tenho uns caras que eu tinha feito coisa errada contra eles e eu estou pedindo a Deus para me dar a oportunidade de pedir a eles perdão. Ou seja, o Rafa falou de um monte de coisa, só não falou das histórias dele. E tudo que a gente queria ouvir era as histórias dele. Aí acabou o culto, nós fomos conversar. Ô Rafa, pô, velho, e aquele dia lá na festa que você fez aquilo? O Rafa falou assim, gente, eu não tenho alegria de contar essas coisas. Eu acho que a gente tem que falar do que Jesus está fazendo na nossa vida, não das coisas de pecado. Tem gente que vai contar testemunho e o cara fica 50 minutos falando dos pecados dele. Parece que até saliva de lembrar dos pecados que ele cometia. Aí no final ele fala assim, mas aí Jesus me transformou. Deus faz sua obra através de nós. Ou seja, o que Deus tem reservado para fazer através de você é muito maior e é muito mais importante do que qualquer coisa que você tenha vivido longe da presença dele antes de conhecê-lo. Timóteo, torna padrão. Apesar de suas fraquezas, eu vou te usar e eu tenho uma igreja inteira para você pastorear. A gente está vendo no Brasil um movimento do Espírito Santo muito maravilhoso, que está alcançando a juventude. Eu não sei se vocês ficaram sabendo da Semana do Avivamento que aconteceu em Curitiba, liderada pelo pastor Michel Piragini, da Primeira Igreja Batista. Alguém ouviu falar disso? Ano de 2016, pastor Michel, movido pelo Espírito Santo, teve uma experiência com Deus, começou a orar, buscar o Senhor, e veio muito forte no coração dele que eles deveriam unir as igrejas da cidade e orar por avivamento, e orar por renovo espiritual, e orar para que Deus agisse naquele lugar. E aí ele se juntou com alguns pastores, chamou o pastor da Igreja Batista, ele era da Igreja Batista, chamou o presbiteriano, chamou o metodista, chamou o assembleano, chamou o bola de neve, chamou o quadrangular e juntou aqueles tanto de pastor, cada um pensa de um jeito. E ele falou assim, ô meus irmãos, vamos orar? E pedir a Deus para visitar a gente, vamos. Aí entraram num propósito de oração.
Decidiram fazer a semana do avivamento. Primeiro dia, segunda-feira, culto na Metodista, quem prega é o Batista e quem faz o louvor é o presbiteriano. Terça-feira, o culto na Assembleia de Deus, quem prega é o presbiteriano e quem faz o louvor é o quadrangular. Quarta-feira, o culto na quadrangular, quem prega é o Batista. E misturou o negócio todo. Você imagina, irmãos, o que deve ter sido isso? E aí Deus colocou no coração dele assim: Michel, o culto do sábado à noite tem que ser um culto diferente. Tem que ser um culto para muita gente. Aí ele pensou, cara, onde é que tem aqui em Curitiba um lugar que cabe muita gente para a gente fazer um culto? E ele pensou. E teve uma ideia, falou, eu vou lá no estádio do Atlético Paranaense. E aí ele disse que quando entrou no estádio é como se ele tivesse tido uma visão. E viu aquele estádio lotado. E aí ele entendeu que era ali que Deus ia fazer o culto. Aí ele perguntou para o cara, quanto que é para a gente usar toda a capacidade do estádio? 40 mil pessoas. Aí o cara falou um valor lá, tipo R$1 milhão, eu não sei. Não lembro quanto é que foi, mas um dinheiro muito alto. Ele voltou para casa, o pai dele é o pastor, presidente da igreja, pastor Pascoal. E ele falou assim, pai, Deus falou comigo, Deus pôs no meu coração. É lá que vai ser o culto. Eu assinei o contrato e agora eu tenho que saber como é que nós vamos pagar esse trem. Aí o pai dele falou assim, meu filho, foi Deus que falou com você? Foi Deus que falou comigo, pai. Foi Deus, meu filho, foi Deus. Eles decidiram colocar o apartamento deles como calção para o contrato que eles assinaram. Se ninguém pagar, toma nosso imóvel. Aí Deus começou a mover, aparece dinheiro daqui, aparece dinheiro dali, aparece dinheiro dali, aparece dinheiro dali, aparece dinheiro dali. E aí ele juntou os pastores e falou assim, ó gente, só tem mais uma coisa. Nós vamos organizar o culto, nós vamos organizar essa celebração no estádio, só que só tem mais uma coisa que Deus colocou no meu coração. Nós não vamos divulgar pastor e nem banda. Nós só vamos divulgar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus continua atraindo multidões. Fala sério. Quando a gente vai no congresso, a banda faz diferença, gente. Faz ou não faz? Quando a gente vai no congresso, o pregador faz diferença. Você é um cara muito conhecido, que você vê no celular, e você queria muito conhecer ele, você sabe que ele vai estar na igreja, tem um ânimo a mais para ir, né? Ainda mais se tiver que pagar a entrada. Não vamos divulgar ninguém. Aí começaram a orar, ia falar, ia orar, ia falar, e resumindo a história. Naquele dia, 43 mil pessoas no estádio. Começou a semana do avivamento. Com o culto no sábado, com o estádio do Atlético Paranaense lotado. Aconteceu um negócio lá em Curitiba, vocês lembram? Naquele ano. Curitiba ficou bem famosa no Brasil e no mundo por causa de um negócio que começou lá. Alguém lembra? Uma operação da Polícia Federal, conhecida como Lava Jato. Ô, gente, vocês podem crer que é coincidência, mas para mim não tem nada de coincidência, não. Porque Jesus falou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, e me buscar, clamar a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí começa o movimento no Brasil, passam-se 2 anos, você entra no site do Atlético Paranaense, recorde de público do Atlético Paranaense. Não foi jogo de Libertadores, não foi jogo de campeonato internacional, nem de Brasileirão. Recorde de público, mais de 45 mil pessoas. Igreja do Senhor Jesus Cristo, aconteceu esse ano. Aí esse ano nós tivemos um outro estádio lotado, nós estamos programando, ele quer fazer essa semana do avivamento em outras cidades do Brasil. Para você ter ideia, ano que vem já são 5 estádios fechados para cultos aqui no Brasil. Se vocês ouviram falar do movimento Descende, que vai acontecer em São Paulo, começou nos Estados Unidos, abriram o estádio, eu não lembro o nome do estádio, o primeiro estádio que abriu. Em 5 horas, os ingressos se esgotaram. Foi a bilheteria mais rápida, foi mais rápido do que o show do YouTube que aconteceu lá. Aí falaram, nós temos que abrir um outro estádio. Abriram outro estádio de São Paulo, esgotou, abriram a terceira arena. Então só em São Paulo, no primeiro fim de semana, a gente conseguiu comprar para ir nesse primeiro estádio que abriu. 3 estádios lotados para um culto que vai acontecer simultaneamente. E quem está enchendo isso? É a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a juventude. Isso está acontecendo aqui, no Brasil, é agora.
Deus está fazendo uma obra no nosso país, Deus está realizando, e eu creio nisso, uma obra de avivamento no Brasil, e Ele está fazendo isso a partir da juventude. É muito maior do que qualquer Timóteo, é muito maior do que qualquer dom ministerial, do que qualquer ministério pastoral, é uma obra do Espírito Santo. Deus tem uma obra para realizar aqui em Camaquã, que eu não tenho ideia do que é, você não tem ideia do que é, mas Deus está te chamando agora para isso. Apesar de você, em você, através de você e por fim, além de você. Deus faz sua obra além de nós. Porque nós não sabemos como é que termina a história de Timóteo. A gente sabe que Deus manda uma carta para a igreja de Éfeso dizendo: Éfeso, você é uma igreja que trabalha muito, você é uma igreja que se esforça muito, você não aceita a doutrina falsa, mas eu tenho uma coisa contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Senão eu venho contra ti e moverei o teu candeeiro. Há estudiosos que dizem que de fato aquela igreja perdeu o amor e foi retirado o candeeiro. Eu não sei se a gente pode afirmar isso. Porque agora não é só a cidade de Éfeso que tem o evangelho, é a Turquia inteira que tem o evangelho. Agora não é só a Turquia que tem o evangelho, é a Europa inteira que tem o evangelho. Não é mais só a Europa, não é mais só Roma. O mundo inteiro está ouvindo o evangelho através de pessoas que estão sendo transformadas pelo Espírito Santo e que têm levado essa obra adiante. Eu falei com o pastor Luiz da outra vez que eu vim aqui. Ouvi dizer por muito tempo que o Rio Grande do Sul é o estado mais difícil no Brasil para se pregar o evangelho, que a gente tem mais centro espírita no Rio Grande do Sul do que em Salvador, na Bahia. Aí eu chego para pregar num culto. Foi até um negócio legal porque o pastor Rodrigo, da igreja de Pelotas, a gente estava na estrada e tinha uma rua de terra assim, ó. Eu não sei por que rua de terra que era aquela, mas ele falou assim: ô pastor Zé, você vai pregar aí, ó. Eu não imaginava que Camaquã era uma cidade tão maneira. Eu vi uma rua de terra, talvez já tinha passado da entrada e tinha uma estrada de terra, sei lá. E aí eu cheguei aqui no domingo de manhã para pregar. O Jonatas foi quem me trouxe e me levou naquela sala de oração. Aí quando chega, meus irmãos, de manhã cedo no domingo, uma sala cheia de gente orando: Deus, faz a obra do Senhor hoje aqui. O pastor estava dirigindo a oração: faz a obra do Senhor hoje aqui e derrama do Espírito Santo do Senhor. Aí eu entrei por essa porta, quando eu olhei para trás, essa igreja lotada de gente, eu estou assim: meu Deus do céu. Eu achando que o Rio Grande do Sul precisava ser visitado pelo Espírito Santo. Eu acho que eu nem tinha nascido, o Espírito Santo já estava operando aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, eu acho não, tenho certeza, o pastor esse me contou a história da igreja. A comunidade está comemorando 20 anos. Eu tenho 26. E aí Deus tem uma obra maravilhosa que Ele está fazendo aqui. Em nós, através de nós, apesar de nós e além de nós. A gente não sabe onde é que Deus vai levar isso aqui. Eu não sei dizer quais serão os grandes pregadores ou as grandes pregadoras que Deus vai levantar nessa igreja aqui, ó, desses que estão sentados aqui agora. Talvez você seja só um cara que veio para cá para arrumar namorada, ou só uma menina que veio para cá para arrumar namorado. Talvez você seja só mais uma pessoa perdida que não se acha capaz, que se compara com os outros, que tem dificuldade de ter autoconfiança. Eu não sei o que está acontecendo aqui dentro, mas eu também não sei para onde que Deus vai levar isso aqui. Eu vou embora segunda-feira de tarde. O Espírito Santo habita aqui nesse lugar. É muito mais do que uma pregação que empolga, é muito mais do que uma palavra transformadora, é muito mais do que uma decoração de congresso. É o seguinte: Deus está chamando você, cara. E Deus está chamando você hoje. Eu queria que você fechasse seus olhos. Essa é a primeira reunião do congresso. E Deus não quer que você espere a última, não. Se Deus está falando com você agora, é agora que você tem que responder ao chamado do Senhor. Não despreze a tua mocidade. Timóteo, torna-te padrão. Timóteo tem o Espírito Santo de Deus. Timóteo foi lavado no sangue do Cordeiro. Timóteo tem a Bíblia na mão. Isso aí, nós estamos tudo igual a Timóteo. O Senhor Jesus disse em Jeremias, capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sou eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Então vocês me invocarão, passarão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e vão me achar quando me buscarem de todo o vosso coração. E eu me farei ser achado por vós, e farei mudar a vossa sorte. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração agora. Eu só sei que quando a palavra de Deus é semeada, ela frutifica muito. Talvez Deus está gerando no seu coração agora, como Ele fez comigo naquele dia, arrependimento pelos meus pecados. E eu percebi do que muito mais do que arrumar uma namorada, uma ficante. Eu queria a presença de Deus. E eu queria que Deus tivesse separado uma mulher para mim. Muito mais do que ser um cara bem relacionado com amigos, que falava as coisas para agradar todo mundo. Eu percebi que Deus queria que eu tivesse vida com Ele. Eu queria fazer, no início desse congresso, 3 orações. A primeira oração. Tem alguém aqui que enquanto a palavra foi pregada, enquanto o louvor era tocado, Deus te chamou nessa tarde, dizendo: meu filho, eu não quero que você saia daqui do mesmo jeito que entrou. Eu quero que dessa vez eu vou transformar a sua vida. A obra começou no seu coração. E Deus colocou no seu coração não só essa palavra, mas Ele colocou no seu coração uma decisão, ou algumas decisões que você precisa tomar, de mudar de vida. Porque, como eu disse, talvez daqui a alguns anos, você não lembra nem quem pregou hoje. Eu nem lembro como é que foram as pregações daquele congresso. Mas eu lembro exatamente o que Deus queria que eu mudasse naquela noite. E Deus já colocou no seu coração: tem algumas coisas aqui, meu filho, minha filha, que você precisa mudar agora. E Deus está falando aí com você. De olhos fechados, se você já sabe o que Deus está falando contigo, eu queria que você levantasse uma de suas mãos, que eu queria saber quem você é. Deus falou comigo e eu já sei o que eu tenho que mudar. Segunda oração. Você vem para a igreja, você vem para os congressos, mas você parece que toda vez luta com isso. Eu vou para lá, parece que eu fico animado, eu fico no fogo, eu recebo de Deus e depois eu vou esfriando, eu vou afastando, eu vou ficando mais fraco. E você queria orar dizendo assim: Deus, de verdade eu queria dessa vez que o Senhor me mudasse minha caminhada. Eu não quero mais ficar toda vez sendo uma pessoa inconstante, uma pessoa que ouve por um ouvido, mas deixa que vai embora pelo outro. Uma pessoa que recebe a palavra, mas que não dá fruto. Eu queria ser transformado pelo Senhor, Deus. Se você quer fazer essa oração, eu queria que você levantasse sua mão também. Deus, eu quero ser diferente agora. Eu quero ser diferente agora. Mais alguém? Se tiver, levanta a mão mais alto. Amém. Terceira e última oração para esse momento agora. Você que chegou aqui e parece que na hora do louvor e na hora da palavra, Deus falou com o cara que estava do seu lado direito, Deus falou com o cara que estava do seu lado esquerdo, Deus falou com o cara que estava na sua frente, falou com o cara que estava atrás de você. Você está vendo todo mundo levantar a mão, todo mundo foi tocado com essa palavra, mas o que parece é que isso aí não serviu de nada para você. Parece que Deus derramou em todo mundo aqui dentro, mas não derramou em você. E seu coração ainda está assim, precisando de um negócio novo de Deus. Tem alguém assim que está desse jeito aqui dentro? Sou eu esse cara.
Deus derramou de um lado, derramou do outro, derramou na frente, atrás, e eu ainda não entendi nada. Parece que Deus não moveu meu coração. Deus te abençoe, brother. Mais alguém aqui? Dessa maneira? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós vamos orar. E pedir ao Senhor Jesus para fazer amadurecer no seu coração o que Ele já começou a fazer agora. Na última celebração, depois da última palavra, nós teremos um tempo de oração e um tempo de apelo. Um tempo de você publicamente falar daquilo que Deus está fazendo no seu coração. Eu queria que você se preparasse para isso. E que agora você pudesse orar sendo o mais sincero com Deus. Eu vou ficar um tempo em silêncio. Eu queria que cada um aí orasse, falasse com o Senhor. Se você quiser ficar ajoelhado, se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar de pé. Eu queria que você tivesse com Deus um tempo como o pastor falou aqui que o filho de Billy Graham teve com ele. De rolar no tapete, de sentar e falar: Deus, o Senhor sabe muito bem como é que está a minha vida. Na presença de Deus tem um lugar, um tapete, que você pode tirar o sapato. Você joga a sua mochila no canto, senta no chão e rasga o coração sem esconder nada do Senhor. Eu queria que você entrasse nessa sala. Eu queria que você ficasse nesse tapete descalço e falasse com Deus. E pedisse ao Senhor para transformar o seu coração nessa tarde. Senhor Jesus, nessa tarde nós oramos, Pai. Gratos, Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos amou e morreu para perdoar os nossos pecados.
Deus, não existe nada mais maravilhoso do que saber que o Senhor nos ama, Pai, e que o Senhor tem transformado o nosso coração. Nessa tarde, Deus, eu quero pedir ao Senhor, uma vez que a gente cantou, Deus, que essa casa é tua, para o Senhor mostrar para a gente, Pai, como é que o Senhor quer que essa casa fique, o que o Senhor quer que a gente tire dessa casa, o que o Senhor quer que a gente coloque nessa casa, como o Senhor quer que a gente arrume essa casa. Deus, a única coisa que a gente pede é que nós não saiamos daqui, Deus, sem receber no nosso coração a transformação do Senhor. O Senhor tem separado para nós nesse dia, Deus, um tempo de imersão na Tua Palavra, de oração, de celebração. Oh Deus, eu quero pedir para o Senhor ir confirmando em cada coração aqui, Deus, aquilo que o Senhor quer tratar, e que o Senhor nos prepare, Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu quero fazer um apelo. Queria que você fechasse os olhos. Eu queria saber se você quer de fato, nesse fim de semana, de uma maneira especial, receber o que Deus tem preparado para você. Isso implica em talvez deixar seu celular de lado, ter que deixar a conversa de lado. Isso implica em talvez você ter que sair daqui e ter uma conversa com alguns amigos, ter uma conversa com o namorado, ter uma conversa com seus pais e dizer que Deus teve uma coisa na sua vida nova e você vai mudar agora. Eu não tenho dúvidas de que nem todos aqui serão transformados hoje. Que a Bíblia diz que quando a gente lança a semente, tem parte que cai à beira do caminho, tem parte que é perdida, tem parte que cai num coração rochoso, que não aguenta suportar as aflições, tem parte que cai entre os espinhos. É muita paixão desse mundo, é muito desejo pelas coisas desse mundo que sufoca a palavra. Mas eu também não tenho dúvidas de que quando a gente lança a semente do Evangelho, a semente cai em solo fértil, de maneira que eu sei que tem gente que vai ser transformada aqui nesse fim de semana. Sim, Pai, nós queremos. E se você é uma dessas pessoas, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Se você assumir que é isso mesmo que Deus está fazendo contigo, que é isso mesmo que você quer, e que você está disposto a pagar o preço que for para poder ver a obra de Deus sendo realizada na sua vida,